Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos começar hoje mais uma live sobre modelagem. Nós vamos falar sobre a modelagem de André Fernandes e vamos ter como convidada de novo a Francilene, que é a nossa parceira na mentoria. E ela já está entrando, vamos adicioná-la. Vamos aguardar mais um pouquinho, que ela está aguardando aí. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos para mais uma modelagem, a modelagem do André Fernandes. Aí nós, com essa modelagem de hoje, a gente fica kit, né? Aí agora é só de semana em semana para a gente saber as próximas. Então, nós vamos falar hoje sobre André Fernandes e, coincidência ou não, hoje é o aniversário dele. Teve uma live dele hoje de manhã e eu assisti toda a live, bem legal. Então, coincidência, já pensou? Coincidência ou não, foi o aniversário dele. É o aniversário dele hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, quem é o André Fernandes, e depois eu trouxe aqui algumas frases dele, algumas reflexões dele, e aí depois a Francilene vai complementar com mais informações para todos nós. Então, quem é André Fernandes? André Fernandes, ele é um pastor e líder cristão com foco na espiritualidade e desenvolvimento pessoal. É casado, é pai de 3 filhos, ele é pastor sênior da Igreja Lagoinha de Miami e é dono do podcast no Spotify e no Deezer Brasil, na categoria espiritualidade. Ele dedica a vida dele para influenciar pessoas através do Evangelho, uma linguagem simples, inspirativa, clara, objetiva, acessível, por meio de chaves interessantes e novos insights. Fala! Pastor e líder com foco na espiritualidade, né, como eu já falei, no desenvolvimento pessoal. E o trabalho dele é ativar incendiários a descobrirem seus propósitos e se lançarem intensamente neles. Boa noite a todos que estão entrando, agradeço a presença de todos. E ele aborda em especial questões emocionais como ansiedade e depressão. Eu, em algumas palestras que eu assisti, eu gostei de algumas características que ele falou sobre o cansaço. Não dá para falar todas as características, mas eu vou citar algumas aqui referentes ao cansaço. Então, a primeira característica que ele diz sobre o cansaço é: homens cansados se ofendem fácil. Ele fala que ele é muito prático nessas questões emocionais e, por isso, ele tem dificuldade em lidar, por exemplo, com o vitimismo. Porque ser vítima é uma condição, ser vitimista é uma decisão. Jesus, por exemplo, foi vítima de Judas, foi vítima da religião, mas ele não foi vitimista. E ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou triunfando do inferno. Então, ser vítima é circunstancial. Se tornar um vitimista é uma escolha pessoal. Você decidiu viver por um sentimento de autocomiseração. E vamos combinar que hoje em dia disso o mundo está cheio. Então, ele diz que ele tem essa dificuldade de lidar com isso, porque todo mundo, de alguma forma, é vítima de alguma coisa, de traição. Então, até uma traição, quando a minha vida está em Deus, pode liberar um romper sobrenatural. A traição de Judas, por exemplo, liberou o favor de Deus sobre nós. Então, ter esse entendimento é necessário.
Ele fala que o cansaço, ele diz, o cansaço quer roubar minha alegria. O cansaço quer gerar em mim, sem perceber, uma mentalidade de vitimismo. Parece que tudo é difícil só para mim. Parece que as coisas são complicadas só para mim. E não, amores. Você só está cansado. Porque dia mal todo mundo tem. É difícil para todo mundo. Todo mundo enfrenta. E em períodos difíceis, nós precisamos de menos gente se doendo e mais gente se doando, menos mimimi e mais posicionamento. Ele também fala que a grandeza mora dentro das pessoas bem resolvidas. Que pessoas que não são bem resolvidas sempre colocam na expectativa do outro que ele supra algo que falta em você. O outro não tem a responsabilidade de suprir algo que falta em você. Só Deus pode fazer isso. Ele comenta dos divórcios que hoje em dia têm sido muito frequentes, porque o casamento não é para você encher o outro. O casamento é um homem cheio se casando com uma mulher cheia e agora vocês vão transbordar, porque o casamento é um transbordo de Deus. Ele também fala dos princípios que abrem portas. E a primeira chave é a fé. A fé abre portas de milagres, abre portas de provisão, abre portas de honra. Você precisa de fé para acessar algo que Deus tem para você. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. No filme O Poder da Graça, diz que quando a dor se torna insuportável, o ser humano finalmente reconhece que precisa da ajuda de Deus. Então a fé é pré-requisito básico para que tudo que Deus te prometeu aconteça. Tudo é possível ao que crê. A segunda chave é sobre o temor. O temor abre portas. Aqueles que temem ao Senhor confiam nele. O temor coloca o homem no lugar do homem. Quando nós amamos a Deus devidamente, nós passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. Então o temor faz com que a gente coloque Deus no lugar de Deus, acima de todas as coisas. A terceira chave é sobre a presença. A presença abre portas. Você aprender a se mover na presença, tipo porta automática. Ela percebe a sua presença e se abre. Existe um sensor de presença. A programação que essa porta recebeu é: todas as vezes que houver presença, você se abre. Então, quando você carrega a presença, as portas se abrem, ninguém te resistirá. Nada vai parar alguém que se move debaixo da presença do Deus vivo. A presença de Deus vai suprir você. A presença de Deus vai abençoar você. A presença de Deus vai surpreender você. E ele também fala do favor, que o favor de Deus abre portas. E ele comenta 1 Coríntios 27 a 29, e eu sou apaixonada por esse versículo. Eu vou ler para vocês. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, tudo que eu tenho é pelo favor de Deus. Amores, às vezes a provisão vem de alguém que nem sequer foi contado. Homens podem não contar com você, e o Senhor conta. E é de improváveis que ele vai levantar ondas de avivamento. Deus vai levantar improváveis desse tempo. Deus vai levantar pessoas que sabem que não são,
mas dependem do grande eu sou. Deus vai levantar pessoas que vão buscar no favor dele provisão sobrenatural. Não se preocupe se algumas pessoas não têm contado você, não têm percebido você, não têm honrado você, não têm entendido o que você carrega, não acreditam naquilo que você se move, porque o Senhor acredita naquilo que você se move, porque o Senhor, Ele está te vendo, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você carrega, e é o favor dele que vai te colocar em lugares altos. O Senhor te vê em todo o tempo. E, por fim, ele comenta sobre os caminhos que levam a Deus e ele questiona: todos os caminhos levam a Deus? Não. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. E em João 14,6 respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, na busca para completar nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir. Religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim. Todas essas coisas podem afetar o rumo de nossas vidas, mas nenhuma leva a Deus. Só existe um caminho. Jesus é o caminho para o Pai. Então, eu fiz esse resumo sobre, dentre tantas coisas que ele fala, que ele nos traz nas pregações, nas lives, nos podcasts. Eu tentei trazer aqui o que mais me chamou a atenção. Então, a Francilene vai complementar, vai nos trazer mais informações, para depois a gente finalizar a nossa live. Fique à vontade, Francilene, a palavra é sua. É isso, Jesus é irresistível, né? Então, tudo que a religiosidade te exige, Jesus te dá. Então, ele é irresistível. Não é à toa que há 2000 anos se falam dele, se fala dele, se busca ele, né? E o mundo tem sede dele, e por isso sofre tanto, né? Por isso tem tantos desenganos, porque a busca por ele é muito grande, mas às vezes as pessoas não sabem qual é a falta que faz ele dentro do seu coração. E um código dele é que o Filho de Deus se fez homem para que todos os homens se fizessem filhos de Deus. Então ele se fez homem para nos tornar filhos de Deus. E isso não é pouco, né? Então, Jesus ele não está preocupado com o que nós fazemos, mas com quem cada um quer se tornar, em quem você quer se tornar. Então, ele tá em busca de corações que são sinceros, que mesmo errando, mesmo no erro, mas que buscam se tornar alguém melhor. Buscam recomeçar todos os dias. Então, esse código que ele passa, que Jesus ele não está preocupado com o que você faz, mas com quem você quer se tornar, é muito interessante. Então, isso impulsiona você a ter dentro esse desejo de mudança, porque quando nós estamos perto de alguém importante, nós tendemos a nos posicionar melhor. Então, enquanto mais perto de Jesus nós nos achegarmos, mais vamos nos tornar pessoas melhores, né? Mas aí o único problema que a gente tem é a falta de fé. A nossa fé, às vezes, é pequena diante da promessa que Deus tem nos feito, e por isso que, às vezes, nós não avançamos. Nós temos medo do processo, né? Um código que ele fala que é impossível caminhar ao lado de Deus e ter espaço para o medo dentro de você. Então, é impossível. Se você caminhar ao lado de Deus, dentro de você não tem espaço para o medo. E aí você não rejeita os processos, que é um outro código que ele fala que não rejeite os processos se você deseja viver as promessas, né? Porque os processos, eles tiram a meninice, ele tira o mimimi, como tu falava no início, né? Que ele fala dessa questão do vitimismo, que
que ele não apoia essa questão do vitimismo. E quando você se decide a viver o processo, a ser uma pessoa melhor a cada dia, então esse processo tira a meninice, tira o mimimi, faz com que as escamas caiam dos nossos olhos. E aí faz com que a gente creia mais, faz com que a gente confie mais, busque mais, semeie mais. E fazendo assim, a gente consegue descansar em Deus. Porque aquele que está cansado é porque não está vivendo o propósito, né? Quando você está fora do seu propósito, daquilo que Deus te chamou, tudo aquilo que a gente faz cansa. É cansativo. Então, quando você está dentro da promessa, você está dentro do propósito, você descansa em Deus, porque está fazendo aquilo que Ele pensou. Então, e nós precisamos realmente nos aproximar da fonte que é Deus. Porque ele também disse, se até Jesus precisou de tempo no lugar secreto, por que a gente não acredita que precisa? E qual é esse lugar secreto? Onde que está esse lugar secreto? Nada mais é do que ter essa intimidade com o Senhor, né? Se colocar diante dele, se colocar, Senhor, eu não consigo falar com ele como se fala com um amigo íntimo, né? Se colocar diante dele nesse lugar secreto, não se trata só de estar dentro do quarto com a porta fechada, também. Mas o lugar secreto é você e Deus no silêncio, na sua oração, elevar o seu coração, em qualquer lugar que você esteja, talvez no meio do barulho, na turbulência, no meio da dificuldade, você elevar o seu pensamento ao Senhor e se colocar diante dele, esse é o lugar secreto que ele quer estar, que é dentro do seu coração. Também no seu quarto, um momento a sós com ele, fechar a porta do quarto, mas fechar também a porta daquilo que te impede de ter esse relacionamento com ele, né? Então isso é muito interessante, não rejeite o processo. Creia mais, confie mais, busque mais, semeie mais, até o ponto de você descansar mais em Deus. Não viver a vida com coisas que não fazem sentido. Às vezes nós ficamos o tempo todo, né, em coisas que não fazem sentido e por isso não descansamos no Senhor. Porque estamos fora do nosso propósito. E Jesus é a expressão exata do Pai. Então, olhar para Jesus, como tu falava, é o caminho, ele é o caminho. Então, olhar para ele é a expressão exata de amor de Deus para conosco. E ele nos deu o Evangelho, nos deu a sua palavra. E ele também, um outro código dele, ele diz que o Evangelho ele é perfeito para as pessoas imperfeitas. Ah, mas eu sou pecador, eu não posso falar. Não, é justamente para nós que somos imperfeitos que o Evangelho foi dado, né? E quando você não entende, um outro código que ele fala, quando você não entende nas mãos de quem está o seu futuro, o presente tem mais poder de te amedrontar e de te paralisar. Então você precisa ter essa certeza e entender nas mãos de quem está o seu futuro, nas mãos de quem você tem colocado a sua esperança, a sua confiança. Né? Se é no trabalho, se é nas coisas, se é nas pessoas. Em qual pessoa você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Né? O seu futuro. Não confie nas pessoas, mas se apoie realmente naquele que tem poder de te ajudar. Então, eu acho que são muitos os códigos, são muitos os exemplos que ele dá. Eu tive escutando algumas pregações, li o livro dele, né? 3 dias no barco, um livro com experiência muito forte, em que ele teve a doença e ele entendeu de fato a passagem de Deus na vida dele através dessa doença, desse sofrimento que ele passou no hospital. E realmente isso é a fé. Né? Porque o único problema é a falta de fé. E fé, como ele diz, é tratar coisas que não são como se já fossem. Então, ele não é que ele negava a doença. Ele não negou a doença dele. Ele entrou de fato, aceitou e já entendeu que o Senhor o ajudaria. Né? Aqui está chovendo, está trovejando, dá para ouvir? Está trovejando, mas... Graças a Deus está tudo bem, energia e tal. Pois é, então é muito interessante, né? Os códigos que ele passa, né? E eu acho que é isso, Deise. Se você tiver mais algo a acrescentar, são muitas coisas que a gente pode estar depois postando, fazendo stories, né? Com as frases dele, porque são frases
que ativa, né, nos impulsiona realmente a seguir esse modelo de fé que ele tem. Porque não é imitar e não é se motivar. Motivar, eu vou me motivar com essa frase. Não, é ativar dentro de nós. Se Deus foi fiel na vida dele, ele pode ser fiel na minha vida também. É sempre pegar o exemplo de alguém que confiou, que Deus foi fiel, para trazer para a nossa história também. Porque Deus pode fazer maravilhas na nossa vida, na vida da nossa família. Então é isso. Você... Ok. Você falou os requisitos, né, os protocolos da PNL se um faz, o outro também pode fazer. E se você não faz, comece a fazer para que outros possam fazer. Possam fazer, então, verdade. Né, a Bíblia já se trata disso. E, para finalizar, eu lembro que o Pablo, ele falou em uma palestra dele que Jesus não foi na Terra porque não teve esposa e filho. E André Fernandes também falou uma frase que a herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Isso. Certeza que Jesus... Pode ser até que eu não prospere pela mesma razão. Mas se tem uma coisa que é certa na minha vida, é que eu deixarei legados. Então, a gente precisa se perguntar que marcas a gente quer deixar aqui. Uma pessoa melhor. E, para finalizar, eu gosto muito da frase que ele diz sobre princípio, já que nós citamos aqui alguns. O princípio que você quebra você. Você honra você. Então, os princípios, porque de fato eles são inquebráveis. Então, que a gente carregue essas reflexões na nossa vida, para que a gente seja uma pessoa melhor e assim a gente tenha um mundo melhor. Então, por hoje, a nossa live é cheia de códigos, cheia de chaves, cheia de reflexões. A gente vai finalizar aqui com todo carinho a todas as pessoas que participaram, que entraram, que estão presentes. E nós vamos trazendo mais informações para vocês. E a gente vai combinar e vai postar, marcando o dia, marcando a hora certinha, para que todos estejam aí presentes com a gente. Francilene, muito obrigada. Eu gostei muito da modelagem do André Fernandes. E até a próxima. Eu desejo a todos um ótimo domingo e um mini coração para vocês, só para não perder o costume. Um beijo grande, Francilene. Até a próxima. Até a próxima. Eu também me despeço. Tá chovendo, acho que a internet não tá muito legal, né? E obrigada a todos que entraram, que participaram, que vão escutar depois também. E essa modelagem também me marcou bastante com os códigos que ele passou, com a vivência dele, com o exemplo de vida que ele tem. Eu vou modelar muitas coisas a respeito, eu já tenho essa confiança no Senhor, já experimentei também, já provei do amor de Deus. E vendo pessoas que viveram também, aí a gente acredita muito mais, que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom e Ele não decepciona aqueles que nele confiam. Então, obrigada, Deise, mais uma vez pelo convite. Espero que a nossa parceria perdure por muito tempo. Tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.